Alô, nação! O Mengão volta ao Maracanã para mais um desafio pelo Brasileirão. Flamengo e Bragantino. A partir das 5 da tarde, já estaremos no ar na Flá TV+, com muitos conteúdos exclusivos. Às 6 horas, a gente abre o sinal no YouTube e no Facebook, com imagens do aquecimento e muito mais. E às 7 da noite, começa a nossa transmissão em áudio, totalmente rubro-negra. E você já sabe, se tem Mengão de volta ao Maraca, a Flá TV é mais Flamengo pra você. A gente está falando do Gustavo, a gente está falando do Bernardo, mas a gente tem que falar da Georgette, né? A gente tem que falar do Chaya. A gente tem, cara, a gente tem uma lista de grandes treinadores. Né? Uma seleção. Pô, em todas as áreas, cara. É um negócio absurdo. Aliás, a gente podia fazer, de repente, se você topasse, se é o primeiro convidado nosso, fazer uma mesa redonda aqui com os nossos professores. Já tá. Os nossos treinadores. Já imaginou juntar Gustavo, Georgette, Bernardo? Caramba, cara. É uma coisa que eu sinto falta, se vocês puderem fazer isso. Até o porque intercâmbio mesmo. A convivência Quantos entre treinadores nós... do futebol já foram ver teu jogo no Maracanãzinho? Jorge Jesus, já foi, Paulo Souza, todos eles vão, também, né, cara? E bebem um pouco na fonte do... Não, e a gente mantém contato. O próprio Dorival também, agora, a gente está em contato. Então, a gente mantém contato. A gente mantém contato com o Paulo Souza também, com os assistentes. Na época do Rogério, tinha mas aí do Rogério Ceni ele estava aqui, mas a gente não teve tanto contato, mas com a comissão técnica, tinha uma comissão técnica, não era permanente do Flamengo, mas era o pessoal de vídeo, tinha um pessoal do Flamengo. E aí eles... De análise de desempenho, né? O Cadu, inclusive, que ele era um dos chefes lá do vídeo, ele fazia trabalho de bola parada. Então ele foi no treino, algumas vezes, a gente trocou ideia, vídeos, porque ele queria ver como a gente fazia o corta-luz, né? O bloqueio, para fazer as jogadas no futebol, entendeu? Então ele queria ver como é que a gente usava aquilo para fazer as jogadas no futebol. E foi muito legal, cara. E na época ele dizia que o Rogério Ceni dava muita importância para essa questão dos escanteios, falta, né? Fazer os bloqueios. Então tem muita coisa do basquete, tem muita coisa do futebol que dá para usar no basquete. Você tá falando disso, eu tô lembrando de alguns lances que realmente a gente vê isso acontecer. Os jogadores do Flamengo de um tempo para cá começaram a usar esse tipo de estratégia, lógico que tomando os cuidados para não fazer falta, mas para evitar que o adversário chegue, feche linha de passe. Chegue inteiro na bola. Se você vê nos escanteios... pro Pet levantar uns lances desses pra gente Se você vê nos escanteios, geralmente 2 ou 3 jogadores, na época do Paulo Souza tinha isso também. Agora o Dorival tem assistido pouco futebol, mas com certeza tem. 2 correm para bloquear e um corre para cabecear, né, no escanteio, em falta, perto da área também. Para evitar que o cara chegue, por exemplo, vai subir o Léo Pereira no segundo pau, beleza, tá tudo ensaiado. Mas, cara, tem que ter alguém ali para não deixar o outro zagueiro chegar... Encostar. Como é que faz para bloquear sem fazer falta? Eu não conseguiria. Então, no basquete é mais difícil. No basquete você tem que chegar antes e parar. No futebol não sei qual é a regra, né? Mas no basquete você tem que estar parado, com os braços para baixo, não pode estar com o braço para cima. Né? Você tem que estar com o braço para baixo. No futebol, acho que deve ser a mesma coisa. Eu não sei qual é a regra exata. Não tem regra, porque cada um marca um negócio diferente. Cada um... Isso tá difícil. Às vezes pode puxar pela camisa. Mas no basquete também, às vezes, é complicado. O basquete é mais subjetivo ainda que o futebol. Então, difícil. Porque às vezes são coisas tão sutis, né? Do toque e tal. Quem não entende muito de basquete, minha família, né? Mas eu não entendo quando é falta. Eu falo, eu também não entendo. É quando o juiz quer apitar. Quando ele quer apitar, é falta. Tem limite de idade para arbitragem no basquete? Não entendi. Tem limite de idade para arbitrar? Um árbitro pode apitar até morrer? Porque, cara, eu vejo hoje caras da minha época de garoto até hoje apitando. Eu não vou te citar nome, mas tem. O limite é o quê? O limite é para jogos internacionais. Deveria ser o bom senso. Mas é para jogos internacionais. Então, o árbitro, para ele apitar a Olimpíada, Mundial, Copa América, ele tem que ter, acho que até 48. O futebol acho que é assim também. O futebol está em 45, se eu não me engano. E aí, acima disso, você pode continuar apitando o regional, o brasileiro, você pode continuar apitando. Mas que o árbitro de basquete não é um trabalho físico tão forte. O futebol do futebol. Aliás, o futebol, quando você faz aquelas medições de distância percorrida
jogador... Mas eu não digo nem por capacidade física, não, Não, cara. Eu não, digo aí nem por também hábito, por vício, que é o cara é. já... Isso aí já não vou Não, marcar isso aí mais. é... Pô, já tem Entendo. uns negócios assim meio... A gente sabe que quanto mais tempo a gente permanece numa determinada função, a gente cria áreas de conforto. É natural do ser humano isso, né? Por isso que a melhor arbitragem, pelo menos no basquete, né? No futebol eu não sei avaliar muito bem, mas no basquete a melhor arbitragem é quando você vai jogar um torneio internacional. Por quê? Joga Flamengo e Boca Juniors. O árbitro é grego. Uhum. O cara não conhece o Gustavinho, ele não sabe quem é ele não sabe que aquele jogador, no basquete a gente chama de flopping, né? O jogador que fica no futebol Cavando falta. que cava falta. Ele não sabe que é o Flopar. fulano é o que cava falta, ele não sabe que o outro é o que reclama, então ele trata todo mundo igual, né? Ele também vai pegar o avião e vai embora, ele não vai ficar aqui segunda-feira lendo o jornal, roubou, né? Fez, aconteceu. Então, eu, pelo menos no basquete, vejo que a melhor é quando é internacional. Porque também, muitas vezes, ele não fala com você, você vai reclamar, ele nem fala com você, ele nem te dá bola. Aqui eu vejo que no basquete eles conversam muito, no futebol, então, nossa fica parado. aquela rodinha. Conversa e fala. Tem Ontem eu vi um árbitro vídeo narrador. legal, só fazendo um... Ontem eu vi um vídeo legal na internet que o árbitro pega o cartão amarelo e dá pra, acho que 4 ou 5 jogadores seguidos. Ele tá. Tem 4 ou 5 na rodinha, ele pega tum, 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 tum. No ritmo, Pra todo mundo. num ritmo musical, não é isso? Acho que eu vi Eu vi o negócio vídeo ontem. Eu não sei que jogo é, mas eu vi o vídeo. Ele dá 1, 2, 3, 4, ou 5, sei lá. Aí os 4 saem. o Para jogo na continua. hora. assim, tipo, IMCA. Aí ele vai no ritmo, faz assim. Pô, bem no ritmo. Mas, porque, por exemplo, você olha futebol, você pega o Campeonato Brasileiro, você tem Daronco, Rafael, Klaus, você tem o Wilton Pereira Machado, são sempre os mesmos. O Pachecão não tá mais, mas, assim, eu via até recentemente... Renatinho. O Maranhão já não apita mais. O Maranhão apita ainda. Não, o Maranhão entra naquele caso de não apita internacional, mas apita Nacional. aqui. Então, até bem pouco tempo atrás eu via Cristiano Maranhão, eu via o Renatinho, eu via o Pacheco. Assim, eram basicamente sempre os mesmos, cara. Isso gera uma... Pô, dá uma gastura, uma azia. A Liga e a CBV fizeram um bom trabalho, tem uma nova geração de árbitros, mas ainda para os principais jogos, que deve ser o que vocês assistem, esses caras são, porque realmente ainda o Maranhão é o melhor. É outro ainda nível, o Maranhão é muito bom, eu gosto do Maranhão, eu acho ele bom árbitro. Tem uns vícios, erra como todo mundo, como eu erro como jogador, mas ele ainda é o nosso melhor árbitro, ainda é. E os outros mais jovens que estão surgindo aí, que estão pedindo espaço. Pô, as arbitragens da LNB, agora que o Flamengo chegou já na reta final, cara, arbitragens muito boas. Mais ou menos? Mais ou menos. Olha a visão, né, do especialista, né? É impressionante. Não, é boa, foi boa. Não, assim, no geral é boa. o que eu digo que é bom, eu sou leigo, pô, eu sou torcedor, eu assisto, eu gosto de esporte, eu sou profissional da área do esporte, enfim. A gente tem algum conhecimento, mas eu não sou especialista em arbitragem de basquete. Mas quando o árbitro não aparece, no futebol a gente costuma dizer que, pô, foi uma puta arbitragem. Sim. Não é citado, é porque... não foi. Na última final, a besteira quem fez fomos nós mesmo, principalmente no jogo 4. Eu acho que o jogo 2 contra a Franca, a gente perdeu o primeiro lá. O jogo 2 em casa, acho que era um jogo que era meio chave, estava na nossa mão. E no último minuto eles viraram e a gente estava bem. Ali eles abriram 2-0, nós fizemos 2-1. E o jogo 4 a gente começou muito mal, né? Primeiro quarto eles abriram 20 pontos lá em Franca. Então foi um jogo que nem deu para ter interferência da arbitragem, porque a gente jogou muito mal realmente esse jogo. E não tem nada que falar da arbitragem. Nesse jogo especificamente não tem nada. Realmente eles apitaram bem. Você toca piano, cara. Como é que nasceu essa veia musical? A traíra foi a Helena, né? Certeza que foi a Helena que falou. Não vou dizer. Não vou dizer que... Não revela a fonte. A traíra foi ela que... Acho que foi ela que postou nas redes sociais do Flamengo. Mas assim, vou contar o segredo. Não deveria contar, deveria valorizar. Mas eu só sei essa música. Eu só sei uma música. A música que colocaram no Instagram do Flamengo. Ó, galera, dever de casa para o pessoal que tá assistindo aqui ao nosso Fla Press, dá uma olhada lá, procura o Gustavo tocando piano pra gente ver se... O Abel, né? Abel Braga também, pianista, né? Pula essa parte. Vamos falar de moto, que é uma outra paixão que você tem. Moto eu também gosto. Eu ando de moto, cara. Na época de atleta devia ser ruim fazer isso, né? Não, na época de atleta não. Na época de atleta eu não... Eu morava perto do clube, eu andava de bicicleta, ia de bicicleta.
e andava de ônibus, mas não tinha moto, né, na época de atleta. E agora... Talvez não tivesse ainda uma boa condição de... ainda não conseguia. Mas eu tenho... O pessoal brinca, né? É uma scooter. Eu tinha uma scooter menorzinha ainda, agora eu tenho uma um pouco maior. Pô, tô achando que tu ia usar aquele colete de couro escrito... Não, a que eu uso... A que eu uso no dia a dia, que eu vou pro Flamengo, é uma... Essas automáticas, né? Agora é uma maior, mas é uma automática. E eu gosto, cara. Eu gosto demais. Se um atleta teu chega de moto no treino... Não. Tá proibido? Não, eu falo pra eles, né? Mas dá-lhe Bernardinho do basquete. Eu acho... Quase certeza que tem no contrato, né? Tem coisas que eles não podem fazer. E uma delas é moto. Acho que deve ter no de futebol também, né? Pô. Então eles não podem. Mais ou menos. Porque a gente vê os caras, às vezes... Mas eu acho que tem no contrato, viu, cara? Eu acho que eu já ouvi dizer que alguns contratos têm isso daí. Tem até jet ski, alguns, moto, né? Jogadores da NBA tem isso, alguns jogadores de futebol da Europa também. Acho que no Flamengo talvez tenha, não sei. Pô, mas no basquete tem, e se não tem, o gerente, o diretor enche o saco, porque é perigoso, né, cara?